Fala pessoal, Dante aqui, e esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu quero fazer aqui no canal sobre quanto tempo dura um smartphone. Eu quero trazer alguns modelos mais antigos pra gente debater aí quanto tempo realmente dura um smartphone e para quem ele pode servir ao longo da vida dele, né? Nesse primeiro eu resolvi trazer meu Galaxy S2, que é o meu smartphone pessoal mais antigo que eu tenho aqui em casa. Na verdade, ele foi meu segundo smartphone com Android. O primeiro que eu tive foi um Galaxy 5, que era um smartphone meio que de entrada da época. E aí eu troquei nele, isso em 2011, né? Foi um presente da minha família. Eu não era nem maior de idade ainda, estava longe disso. Mas já gostava bastante desse mundo, então foi um presentaço. Foi com certeza um modelo muito importante para a Samsung. Eles estavam começando a entrar nesse mercado, né? O Galaxy S tinha ido bem, mas o S2 que firmou a Samsung realmente teve umas melhorias bacanas e na época foi bem avaliado, vai dar para dizer assim. E ele era bem bacana mesmo. Ele, apesar de ser todo de plástico, ele já tinha um design um pouco mais, né, como eu posso dizer, bem finalizado. Ele era, na época, se não me engano, era o smartphone mais fino. Hoje ele já está longe disso. Eu acho que tinha 8 ponto alguma coisa milímetros de espessura. E ele convivia na época também com o iPhone 4 e logo depois o 4S, lá em 2011. Então tinha uma concorrência forte também, mas era muito bem posicionado na época. Obviamente eu acho muito difícil que alguém consiga usar esse smartphone hoje em dia. Ele está aí quase indo para 10 anos de vida, então você ter ele em bom estado já é difícil, e ter ele compatível com qualquer coisa mais moderna, aplicativos mais modernos, eu vou falar um pouco sobre isso, é muito difícil. Então você tem que usar só para fazer ligação e olhe lá. Mas eu vou mostrar aqui para vocês algumas curiosidades, alguns testes que eu fiz. Primeiro que esse vídeo eu não posso demorar muito, porque a bateria dele tá indo rapidinho. Já é uma bateria pequena e ela tem quase 10 anos, então não tem muito o que dizer. Ele tá com a interface, com a TouchWiz, se eu não me engano, que chamava TouchWiz, né? Do Galaxy S3. Ele foi lançado com uma interface mais antiga. Eu vou até procurar colocar aqui para vocês verem. Mas ele foi atualizado em vida para essa um pouco mais moderninha. Então ele ainda não está tão ultrapassado assim. Vou até ver aqui em que versão do Android que ele está. Em que versão que ele parou. Vamos ver se tem alguma atualização. Nossa, ele não deve ter atualização há muito tempo. Uma coisa que eu percebi também é que o sinal do Wi-Fi dele é muito fraquinho. Não pega em quase nenhum lugar. Não é aqui que eu vejo a versão, tá aqui, versão, não tinha visto. Versão 4.1.2, eu acho que ele foi lançado na 2. Alguma coisa do Android, se eu não me engano. Então ele recebeu aí algumas atualizações e parou nessa. Então Android 4, gente, faz muito tempo. E eu percebi que realmente é complicado. Você percebe que assim, ele não tá tão ruim, né? Se você usando assim, parece até que ele funciona bem, que ele é rápido. Eu abro as configurações rapidinho, né? O botão tá meio ruim, tem que apertar um pouco mais forte. Se eu seguro aqui, olha aí os recentes. Então ele parece bom. Eu abro a câmera, ó. Vamos ver. Demora um pouco mais, mas nada demais. Tirar uma foto aqui, peraí. Tirei a foto. Vamos ver. Uma demorinha básica, mas estamos vendo a foto aqui tranquilo. E nem ficou uma foto tão ruim assim, né? Pra época, essa aqui era uma câmera boa. Eu vou falar um pouco mais dela daqui a pouco. Mas então vocês percebem que ele não é tão lento assim. Mas quando eu tento usar algo um pouco mais moderno, por exemplo, a Play Store, ela ainda funciona, mas fica muito lento. É horrível. Quer ver? Eu vou tentar abrir alguma coisa aqui. Eu até consigo baixar algumas coisas, mas, por exemplo, eu baixei Temple Run, não consigo rodar. O YouTube aqui ele pede para atualizar, quando eu tento atualizar, simplesmente não atualiza e ele fica nesse ciclo
de falar que eu preciso atualizar, daí eu atualizo e ele continua sem funcionar. Tentei fazer o Temple Run funcionar e nada. Então acontece bastante isso. O Instagram, eu vou mostrar pra vocês. O Instagram, por algum motivo, ainda funciona bem. Na verdade, falar que funciona bem é até um pouco exagerado, porque na verdade ele funciona. Ó. Aqui eu consigo ver o meu perfil, ele tá na versão recente do Instagram, não é a interface antiga, é um pouco lento, ó, mas eu consigo clicar e olhar uma foto. Eu vou no pesquisar aqui, tem tá vendo? Ele carrega, mas não é a melhor coisa do mundo. Então assim, não dá pra dizer que nada funciona nele. Algumas coisas ainda funcionam. Consegui baixar o Instagram, o YouTube não consegui fazer funcionar, o Temple Run não consegui fazer funcionar. Então assim, não dá pra dizer que isso aqui serve pra alguém hoje, né? Se você for o mínimo que um usuário faz hoje, ele já não vai atender, não vai ter uma bateria boa. Tudo bem, eu acho que duas coisas estão... eu percebo, ele não tá mais completamente... Não era normal o S2 ter umas lentidões em algumas coisas como ele tá tendo agora, na época, né? Então, com certeza, aplicativos ficaram mais pesados, a bateria deve estar bem degradada, eu não tenho noção do quanto. E as atualizações também talvez tenham deixado ele mais pesado. Essa atualização que ele tem trouxe bastante função para ele na época, então com certeza foi algo mais pesado. O sistema da Samsung era mais pesado nessa época, então eu acho que é mais ou menos isso que aconteceu. Ele foi ficando lento, porque ele não era tão lento assim. Só que eu ainda me surpreendi com algumas... Nossa, olha só, ele ativa um assistente, eu nem sei como que eu fiz para ativar. Mas ele foi envelhecendo, com certeza, mas ainda me surpreendeu com algumas coisas. Vou até aproveitar aqui para a gente lembrar que ele tem a traseira removível. Aqui está a bateriazinha dele, acho que é cerca de 1.600 mAh, bem pequena. A câmera é de 8 megapixels, que a gente já vai falar um pouco mais dela, o alto-falante aqui. E o meu não estava funcionando, eu achei que ele tinha quebrado de vez. E aí eu procurei na internet, vi um vídeo, posso até procurar o vídeo, tá em inglês, mas é a coisa mais simples do mundo. Você retira essa parte aqui, tira os parafusos, e aqui, se eu não me engano, é bem nesse canto aqui, tem eu não sei bem o que é uma pecinha minúscula, você tira ela e ele voltou a funcionar, simplesmente voltou a funcionar tirando essa peça. Eu não sei a explicação técnica para isso. Não sei se era algo que impedia ele, talvez, de receber energia. Eu não sei, mas é muito simples. É uma peça minúscula, você tira ela, você arranca ela, simplesmente. Eu sei que você perde alguma função, mas acho que não é algo importante, até porque você, imagino, não pretende usar ele como celular principal. Mas volta a funcionar, que antes ele estava totalmente travado, não mostrava nenhum sinal de vida. Vamos aproveitar agora então e falar um pouco das câmeras, na verdade da câmera, né? Porque a gente tem a de selfie aqui, deixa eu abrir a câmera, essa então era a interface na época, mas eu vou vamos ver, aqui é o estúdio, né? Gravando com o Note 10 e não é tão lenta assim, mas eu quero falar mais da traseira, porque ela era bem legal na época, 8 megapixels era bastante. E assim, no ambiente iluminado, você vê que ela tem o toque do foco aqui, ó, bem rapidinho. Quando fica verde quer dizer que tá focado. A foto até que não demora tanto. E olha só, é uma foto ok, tá ótima a foto para iluminação, né? É uma coisa simples, você até consegue tirar. E vocês viram que não foi um processo tão lento assim. Eu também me surpreendi com algumas configurações que eu estava mexendo aqui. Olha quanta coisa você podia mexer já na época. Então você tinha já os modos de disparo aqui, ó. Espera aí que tá difícil acertar. Detecção facial, já tinha panorama, modo de beleza que o pessoal detesta, detecção de sorriso. Então isso que chamava muita atenção, né, nos Galaxies na época. A Samsung já enchia de função
que outros aparelhos não tinham, né? Então isso fazia sucesso. Aqui bastante coisa, o balanço de branco já tinha algumas funções um pouco mais profissionais, né? Que tipo você não tem até hoje no iPhone, por exemplo, na câmera nativa. Olha lá. Tudo isso aqui, qualidade de imagem, acho que era um controle de nitidez isso aqui. E aí você tem a câmera de vídeo. Também filmava, eu nem lembro em que resolução que ele filmava, vamos ver. Aqui, autogravação. Full HD, então ele já filmava em Full HD, apesar da tela dele ser HD na época. E também tranquilo, filmando, já podia pausar e continuar o vídeo. Coisas bem simples, aqui ele ia informando para você a duração, né, e o tamanho. Então, legal, bacana, dá para quebrar um galho. Então foi bem nostálgico mexer em tudo isso e até me surpreendi sim com algumas coisas, mas me decepcionei muito com outras. Então eu achei que eu ia conseguir baixar mais aplicativos pela Google Play sem ter tantos travamentos, lentidões, o navegador dele não funciona mais, pelo que eu entendi. Eu sei que talvez se eu procurasse outras versões de software modificadas ou baixasse por APKs, mas assim, eu não quero isso, eu só quero sentir um pouco a nostalgia de mexer nele. Eu sei que ninguém vai querer usar um smartphone desse hoje em dia, né? A não ser que seja uma necessidade muito grande. Então era mais por curiosidade. Mas olha só, nas configurações aqui funciona super bem. E o que eu queria mostrar é que ele realmente recebeu atualizações que deixaram ele mais carregado e talvez por isso que ele tem algumas lentidões. Então olha só, esses movimentos aqui, não veio tudo isso quando ele lançou isso aqui, veio depois que lançou o S3, o S4, com muitas funções, esses celulares eram muito carregados, então eu deixo tudo desativado, mas que nem esse mover horizontalmente, olha que coisa engraçada, você pega um ícone e aí você simplesmente mexe ele e ele sabe que você está mexendo para outra página, isso aqui é bem interessante, né? Assim você não precisa ficar arrastando para os cantos, você só mexe o celular e leva. Interessante, né? Interessante. Uma coisa que a Samsung acho que abandonou. Nunca mais vi isso. Vou até testar no meu, mas eu acho que... eu e essa assistente aqui. Mas eu acho que são coisas que a Samsung testou e depois acabou desistindo. Mas eu acho que não funcionam tão bem num aparelho como esse, né? Que foi lançado sem pensar nesse tipo de coisa. Olha quantas coisinhas aqui. E aí, naturalmente, isso vai deixando ele mais pesado, mais carregado. E as atualizações na época já não eram das mais leves. Aqui, e eu tô deixando ele no modo de economia porque a bateria dele realmente está bem ruim. Ó, já está em 42%, agora há pouco estava em 50%. Mas é isso aí, eu acho que vale pela curiosidade, vale pela nostalgia. Esse aparelho era muito bacana, deu bastante palco para a Samsung, né? Nesse mercado, na época era, faz muito tempo mesmo isso, era outros tempos, isso aqui era considerado um smartphone com a tela enorme para a época, e hoje é uma coisinha tão pequena que eu mal consigo segurar. Uma coisa que é legal falar é da tela dele, que já era, se eu não me engano, já era Super AMOLED, inclusive, e aqui em visor a gente via já o modo de tela. Eu deixei no natural porque o dinâmico dele é extremamente dinâmico, é extremamente colorido, super saturado, só que era uma época que a Samsung simplesmente tacava uma tela super... não quero fazer nada. Tacava uma tela super vibrante, sem nenhuma precisão de cor, as cores eram uma mistura aqui. Então eu vou até tocar um vídeo aqui para vocês verem. Eu baixei ele porque eu não ia conseguir fazer rodar no YouTube, e eu vou comparar com o iPhone SE, que vai ser o próximo vídeo dessa série, para vocês terem uma noção de como essa tela era para a época. E eu vou deixar no modo natural para não ficar tão absurdamente vibrante e a diferença não ser tão grande. Vou pegar o iPhone para a gente fazer a comparação. Busquei o iPhone SE, esse aqui de 2016, primeira geração do iPhone SE. Próximo vídeo dessa série, inclusive, se inscreva para não perder.
E assim, foi o mais próximo que eu tinha aqui para comparar, tanto em questão de tamanho quanto em questão da qualidade da tela. É um iPhone que, apesar de ser de 2016, usava ali a mesma tela que o iPhone 5, então não tão distante da geração desse aqui, que usava uma tela Super AMOLED, que era super conceituada na época, mas hoje a gente vê já alguns defeitos, as cores não eram nem um pouco reais e faltava ali algumas coisinhas nela. Então vai ser um comparativo assim bem simples, só para ter um pouco da noção. Não é o comparativo mais justo com o S2, mas vai ser legal de ver. Então, espera aí que eu vou dar play na mesma hora. Pronto, colocar os dois aqui. Os dois estão com brilho máximo, tá? Já chequei isso. E vamos lá. Esse é um vídeo da própria Samsung, das TVs QLED. Olha aí. Então, os pretos já do S2 eram fantásticos, porque a AMOLED já desligava, né, os pixels. Então, tem um contraste bem bacana. Mas você vê que o brilho do iPhone, nesse caso, já é maior. Eu não sei se dos iPhone 4 e 4S eram tão brilhantes assim. E algumas cores ficam mais legais no S2, mas outras ficam terríveis. O azul fica bonito, até o verde ficou muito ruim, olhando mais de perto assim, sabe? Então você já vê que não é a maravilha que era na época, né? Deixa eu trazer pertinho aqui para vocês verem essas telas pequenas. Deixa eu aumentar aqui no iPhone. Aí. Olha aí. Então dá para ter uma noção aí. Agora vamos fazer um teste de velocidade. Vou apertar aqui para sair. Tenho certeza que o iPhone vai ser muito mais rápido, mas vamos ver o quanto. Ah, tá bom, vai, tá bom, não achei ruim. O S2 foi guerreiro. E é isso aí, pessoal. Eu acho que tá mostrado o Galaxy S2. É legal ver, sempre nostálgico ver esse aparelho funcionando. E eu vou fazer o possível para ele continuar assim funcionando por mais muitos anos. Vou ver se eu consigo dar uma restaurada nesse exterior dele que tá um pouco feio. Mas é isso aí, eu acho que vale pela curiosidade. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam para ver os próximos vídeos dessa série e dos outros aparelhos que eu vou trazer por aqui. E é isso aí. Muito obrigado. Tchau.